Bom dia aos alunos aí do Colégio Estadual Joaquim de Freitas, do segundo ano, as turmas do segundo ano. Essa é a terceira semana do plano tutorial de ensino de filosofia. Na página de vocês é a página 110, o eixo temático é a teoria do conhecimento, fala o tópico ou tema específico de discussão os limites da ciência, vai falar também dos conteúdos, né? Abordar os conteúdos ciência, iluminismo, razão instrumental, poder, senso comum, né? E logo no primeiro texto, ele fala dos limites da ciência, né? Ele fala que na ciência nem tudo são flores, né? E que o excesso de racionalismo científico produziu alguns efeitos colaterais em nossa vida. Efeitos colaterais não são coisas boas, né? E essa semana, segundo o PET, diz que está convidando você a pensar que a ciência de uma forma mais crítica, né? Mas não se trata de dizer a ciência não tem validade, ou a ciência ela é falha, portanto vai ser descartada, não. Quer dizer que o conhecimento científico não é ruim. Ele apresenta certas reações adversas ao organismo social, ou seja, ele tem algumas coisas que vai mostrar que não existe neutralidade na ciência. E fala também, reforça aqui, que o que distingue a ciência das crenças e das opiniões infundadas e absolutas é exatamente a possibilidade de seus princípios e teorias e consequências, né, éticas poderem ser retomadas, discutidas, contestadas e, se necessário, até modificadas. Vai falar da relação da ciência com o senso comum. O poeta Rubens Alves fala que faz uma pergunta assim: o que é senso comum? É aquilo que não é ciência. E isso inclui o quê? Todas as receitas para o dia a dia, bem como os ideais e esperança que constituem a capa do livro de receita. Quer dizer, são as aprendizagens do cotidiano. O que é ciência? É uma nova forma do conhecimento diferente do senso comum. Não é um novo órgão. Ele diz que é apenas uma especialização de certos órgãos e um controle disciplinado do seu uso. Quer dizer, ele fala que o senso comum, o ouvido, a audição, o tato, o paladar, né, a visão, no senso comum são usados de forma não tão avançada, né, não tão profunda, não se usa métodos. Mas a ciência vai usar métodos rigorosos para fazer as observações, como nós vimos na segunda aula do PET, onde, através desses métodos, o cientista vai levantar hipóteses e, se elas forem comprovadas, elas se transformam em leis universais. E se elas forem refutadas, elas passarão a não ter validade, né? Não vai se confirmar aquela hipótese que o cientista levantou. Se lembra que eu falei da maçã, que foi lançada por Isaac Newton, e por diversas vezes observando, por experimento, né, ele observou e constatou que, de fato, os corpos são atraídos pela Terra, e assim ele denominou de lei da gravidade, né? A gravidade é que atrai os corpos que tem peso em relação à Terra. Mais à frente, vai falar da ilusão da neutralidade científica. Não seria... ele fala da questão das demandas econômicas, políticas, militares, né, no mundo todo, nos países, e que esse conhecimento ele se torna influenciado por essas linhas, né, de ações, como, por exemplo, a questão dos medicamentos, das máquinas, a produção de energia sustentável,
São exemplos que há interferência direta de determinados interesses, como a gente está vendo ainda na questão da vacina, né, da pandemia. Há um interesse econômico, político, social de diversos países. Por isso essa guerra científica, tecnológica de quem faz primeiro a vacina e quem vende mais. Ou quem vai terá a vacina de maior precisão e maior eficácia. Aí fala-se da Sputnik, uma vacina de origem russa, e aí o Brasil, no comando do presidente, por ser aliado dos Estados Unidos, ele vai contestar a Sputnik, vai dizer que não tem segurança, assim também como a vacina chinesa, a Coronavac, né? E outras. Vai preferir a Moderna e a Pfizer, que são vacinas americanas, e por aí vai, né? Vai contestar a vacina do Butantan, porque a do Butantan é ligado ao governo de São Paulo, à USP, a Universidade de São Paulo, que está sob o comando de João Dória, que é seu opositor político. Então são essas questões aí que colocam em xeque determinadas coisas da neutralidade científica. Existe um pensador alemão chamado Ruston Chamberlain. Ele sustentava cientificamente a superioridade dos bancos sobre o negro. Isso aqui está em um texto de vocês do PET, viu? Que segundo a filósofa brasileira Marilene Chaui, em 2000 ela falou o seguinte: ela disse que o racismo não é apenas uma ideologia social política, é também uma teoria que se pretendia científica, apoiada em observações, dados e leis conseguidos com a biologia, a psicologia e a sociologia. É uma certa maneira de apresentar tais dados de modo a transformar diferenças étnicas e culturais em diferenças biológicas, né? Naturais, imutáveis, e separar os seres humanos em superiores e inferiores, dando aos primeiros superiores, né, os brancos, justificativa para explorar, dominar e mesmo exterminar os segundos. Foi com essa teoria de Ruston que justamente se apoiou o grande ditador do regime totalitário nazista, Adolf Hitler, que dominou a Alemanha e provocou a Segunda Guerra Mundial. Então é muito perigoso nós falarmos que a ciência tem uma certa neutralidade ou tem total neutralidade. Não tem. A ciência ela é movida por interesses também. Por quê? A ciência não é mais como no período de Paracelso. Paracelso viveu na Idade Média. O nome dele é Philippus Aurelius Mobaste van Ronnevi, né? Mais conhecido como Paracelso. Ele adotou esse nome, ele nasceu na Suíça, foi uma criança raquítica e por causa da doença manteve traços afeminados e não tinha barba, né? Os hormônios dele não foram suficientes para criar barba nele, ou pelos. E aí, aos 14 anos, ele era filho de um alquimista e uma serva suíça, né? E aí o pai dele fazia aquelas tentativas de transformar os metais em ouro. Era o alquimista, era isso. Mas só que ele querendo aprender mais, ele fugiu de casa e aos 14 anos foi para a Europa fora em busca de obter alguma oportunidade para estudar. E aí ele teve muitos professores bastante conhecidos, né? Ele tinha um problema com alcoolismo. Ele era bêbado, só andava bêbado. Por isso ele gostava de andar com as ralés, quer dizer, com as pessoas mais pobres. Por isso que era chamado Doutor das Ralés, né? E
andava com ciganos, feiticeiros, ladrões, pessoas que tribos, né, nômades. Era um médico viajante. E onde ele estivesse, ele parava na estrada para prestar o seu serviço e obter alguns recursos financeiros para manter sua vida. E essa vida de ambulante levou ele a Constantinopla, atual cidade de Istambul, que é a capital da Turquia hoje, e a Rússia, né? Ele adquiriu muitos conhecimentos sobre química e praticamente se tornou como se fosse um especialista nessa área, né? Ele tinha talento, mas era uma pessoa muito excêntrica, né? Bastante excêntrica. Mas as pessoas o consideravam ele como o rei da sabedoria. Em Constantinopla, Paracelso viu os camponeses que praticavam uma espécie de medicina preventiva. Ele presenciou isso verdadeiramente, foi uma experiência vivencial dele. Esses camponeses faziam um corte em uma veia da pessoa, introduziam uma agulha contaminada com a varíola, que é uma doença, né, que mata, e Paracelso propagou essa primitiva noção de vacina e dizia que quando inserido no corpo em pequenas quantidades, ele afirmava que adoece o homem também o cura. Então Paracelso foi o primeiro pesquisador cientista a descobrir a vacina. De forma curiosa, a vacina foi produzida não pela própria ciência, mas pelo conhecimento do cotidiano, do senso comum daqueles camponeses, né, em Constantinopla. Olha que coisa interessante, lá na Turquia. Quer dizer, é o que está se fazendo com o vírus da Covid, pegando uma parte pequena e inoculando para poder o corpo humano produzir anticorpos suficientes para quando vier o Covid verdadeiro, mais forte, nós já estamos imunizados, quer dizer, com os anticorpos capazes de combater essa Covid. E aí ele desenvolveu bastante coisas que são hoje utilizadas na farmácia, como por exemplo, ele disse que a saúde da gente dependia de um equilíbrio químico. E aí ele falava que os 3 elementos que surgiam as doenças no nosso corpo é pelo desequilíbrio entre o mercúrio, o enxofre e o sal no organismo. Aí por isso que ele dizia que essas doenças do corpo poderiam ser tratadas com substâncias químicas. Então, dosando em equilíbrio, o corpo voltaria ao normal, né? Voltaria ao normal. Ele também, de certa forma, foi discípulo de Avicena, embora um oriental, embora ele conteste Avicena, mas Avicena foi um dos inspiradores dele sobre a questão da química, né? Desenvolvimento da química. Ele teve a sorte, em 1526, em Paracelso, ele retornou à Suíça, à cidade natal. Aí ele tratou um paciente que foi desenganado pelos médicos, o tal do John Frobenius, e os médicos queriam amputar a perna dele. Só que ele decidiu tratar com medicamentos e conseguiu recuperar a perna de John. E John era amigo de Erasmo de Roterdã, um grande pensador e cientista do Renascimento holandês. E aí ele estava hospedado na casa de John, o Erasmo, e ficou impressionado com os conhecimentos de Paracelso. E aí convidou ele para ser professor da Universidade de Basileia. Mas só que, como ele era muito arredio a certas coisas, ele só durou 10 meses como professor da universidade, porque se desentendeu com os outros professores da área de medicina da ciência. Ele acusou os magistrados de corruptos e fugiu da cidade. O humor dele era inconstante, né?
é o que nós chamamos hoje de bipolar. O sujeito que hoje acorda de manhã dando risada, de tarde está quebrando tudo. Por isso também a única vez que viu relativamente próximo foi quando ele publicou um livro chamado O Grande Livro da Cirurgia, em 1536, e ele deixou uma frase célebre que até hoje nós lembramos, que é falar assim: bendito seja aquele a quem Deus deu o dom da pobreza. É porque ele gostava mesmo da ralé, não gostava de viver entre as elites, não. Paracelso morreu na Áustria em 1541, provavelmente decorrência de uma queda que sofreu em uma taberna, num bar, bêbado. É isso aí, gente. Então, a nossa ciência, ela tem muita influência do iluminismo do século XVIII, que é considerado o século das luzes, né? O iluminismo, ele é um movimento de centenas de pensadores, onde as ideias estavam centradas na razão, né? Estou vendo aqui o material. Se vocês forem no Google, vocês vão encontrar direitinho. E a principal fonte de autoridade e legitimidade defendia ideais como liberdade, progresso, tolerância, fraternidade, governo constitucional e separação da igreja em relação ao Estado, quer dizer, o Estado laico. Bom, o iluminismo influenciou alguns movimentos importantes, como a Comuna, a Revolução Russa. O iluminismo fez com que a Revolução Francesa fez com que a França proclamasse a sua revolução, fizesse sua revolução em relação à monarquia e se tornasse um país republicano. Isso aconteceu em 1789, né? Os franceses defendendo liberdade, fraternidade e prosperidade, né? E diversas bandeiras do próprio iluminismo, eles fizeram a revolução política, que fizeram aí a França realmente se destacar como influenciadora dos outros países no mundo todo. O iluminismo teve destaque nos filósofos e pensadores Francis Bacon, René Descartes, John Locke, Baruch Spinoza, e influenciaram governantes importantes, como Catarina II da Rússia, João II da Áustria, Frederico II da Prússia, e levaram a aplicar o pensamento iluminista sobre a tolerância religiosa e a política, o que se tornou conhecido como absolutismo esclarecido, quer dizer, os déspotas esclarecidos. Eles passaram a aplicar ou afrouxar aquela concepção mais rigorosa de Estado absoluto, né? O Estado monárquico. Mas o iluminismo, ele cresceu e deu liberdade para os pensadores se desvincularem do pensamento dominante da época, que era o pensamento religioso, né, da Igreja Católica, com seus dogmas. E fez com que a ciência se crescesse de forma assustadora e criando suas áreas de desenvolvimento, como a física, a química e outras ciências, a astronomia, foram se desvinculando. No século XX surgiu a psicologia e essas ciências foram dando grandes contribuições para a humanidade. Mas nós sabemos que hoje em dia nós não temos cientista como Paracelso, pobre, sem financiamento, com suas pesquisas, apenas com suas observações científicas do cotidiano, né? Bêbado, bebendo nas cavernas, não. A ciência hoje, ela é um grande negócio para o capitalismo, né? Existem interesses políticos enormes por detrás da ciência. Nós podemos interesses militares, inclusive,
Olha a produção da bomba atômica que os Estados Unidos produziu, saiu na frente e usou em 1945, no dia 8, no dia 10 de agosto, lá em Hiroshima e depois Nagasaki. Exterminou aí mais de 300 mil pessoas no Japão, né? Uma coisa incrível, né? Destruiu duas grandes populações das maiores cidades do Japão, do interior do Japão, né? Exceto Tóquio. E aí foi quando realmente os japoneses se renderam. Então, a ciência hoje é uma guerra, ela é usada como domínio dos setores econômicos para produzir vacinas, medicamentos. É uma disputa de ganhar dinheiro com a ciência. A ciência está a serviço dos interesses do capitalismo, do imperialismo capitalista. Já se fala, inclusive, em viagem à Lua, né? Tripulação à Lua, com vender bilhões de reais vão custar uma viagem à Lua por uma pessoa, né? Já se fala, inclusive, em escurecer o Sol com partículas químicas lançadas na atmosfera da Terra para evitar o aquecimento global, quer dizer, coisas absurdas, né? O homem já conseguiu modificar os alimentos geneticamente, né? Os alimentos são resistentes às pragas. O que comemos hoje de feijão, de soja, não são aquelas sementes originárias, né? São modificadas para se adaptarem e resistir até às pragas. Então, nós temos aí realmente uma ciência que não existe neutralidade, ela serve a grupos econômicos e interesses políticos diversos, e ciências, inclusive, que se apoiam em teses falsas para justificar, como o que eu abordei aqui, onde Marilyn Chauí contesta, onde aquele pensador alemão sustentou a tese da superioridade da raça ariana branca em relação aos negros e judeus. Um abraço, ficamos por aqui, porque eu não vou ser prolixo não, eu vou ser sucinto, só foi para reforçar